Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlando dos Santos, do canal A Voz da Bíblia. Eu estou de volta para trazer uma palavra de Deus para o coração de todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Eu quero dizer a vocês que estou feliz por estar de volta e quero trazer hoje para vocês, fazer com vocês uma reflexão dentro de um texto da palavra do Senhor que está em Romanos capítulo 13, do versículo de número 1 até o verso de número 7. Nós atravessamos agora uma eleição de segundo turno, primeiro e segundo turno, elegemos, a maioria dos brasileiros elegeram o seu presidente escolhido, e agora nós vamos começar uma nova era presidencial, governamental, nacional no Brasil. E eu analisando, fazendo uma análise profunda sobre a política brasileira e sobre o envolvimento dos cristãos na política, porque eu acho honroso o cristão participar. Eu nunca me vi com tanta responsabilidade em chegar ao momento de pensar que nós cristãos temos que participar mais da política brasileira, mas participar de uma forma politicamente correta, porque a política não é um mal, a política é governo, a política é autoridade, ela é constituída por Deus, as autoridades são constituídas por Deus. Mas antes de entrar no assunto que eu quero falar aqui, eu quero ler com vocês esse texto no capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Toda alma, toda pessoa deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistirão, e os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Por quê? Os magistrados não são terror para as boas obras. Não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus, a autoridade é ministro de Deus, para teu bem, é para o bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Quer dizer, o castigo vem. Quer desobedecer? O castigo vem. Porque é ministro de Deus, a autoridade é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, olha, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra,
honra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus, Senhor, por esse momento. Acabamos de eleger um presidente da República, um homem que foi e que está sendo bombardeado por 49% dos brasileiros. E eu fico triste, porque nós somos cristãos. Eu quero me revelar a vocês, eu sou pastor João, do canal Voz da Bíblia, só que eu quero já adiantar para vocês que eu sou cristão, mas não sou religioso. Eu sirvo a Deus e não sou religioso. Eu sou contra a religião. Eu sou contra o comércio religioso. Eu sou contra essa fantasia religiosa. Eu sou contra a política religiosa. Eu sou a favor da política correta, da política bíblica, do respeito à palavra de Deus, sempre colocando Deus como soberano em todo o universo, em toda a terra, em toda a autoridade, todo o principado, toda a potestade. Deus está acima de tudo. E a palavra de Deus está dizendo que toda a autoridade é constituída por Deus e nós temos que ser sujeito à autoridade. Porque a autoridade, ela vem tanto para o bem, para a glória, para o bem, para refrigério, mas ela também vem para a justiça, para castigo e para juízo. Depende da maneira que você está portando diante das autoridades. Porque as autoridades, ela agem segundo o comportamento do povo. Agora, tem gente que não consegue entender Deus. Tem gente que é crente, se diz cristão, mas não conhece Deus. Nós temos que conhecer Deus, o governo de Deus, como que Deus governa, como que Deus age. Deus, ele é amor, 100% amor. Eu falo 100% no sentido da nossa matemática, que acima de 100% não existe, mas Deus, o amor dele não tem medida, é um poço sem fundo. Só que Deus também é juízo, é justiça, é severidade na vida dos desobedientes. Só que Deus, quando age trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo amor, vai depender da maneira que o cristão se comporta, a maneira que a pessoa se comporta diante dele. Se nós respeitamos as autoridades, se nós tratamos bem o nosso próximo, se nós amamos os nossos inimigos, se nós respeitamos aqueles que nos perseguem e nos odeiam, se nós damos o melhor de nós, resumindo, para nós entender, pagando o mal com o bem, até os seus inimigos, Deus faz que tenha paz contigo. Agora, o que me chamou muita atenção nessa política, para decepção minha, eu fiquei muito triste, orei, confesso para os irmãos que chorei por causa disso, de ver irmãos que são meus irmãos, são falhos, são fracos, muitos sem entendimento, mas não buscam entendimento porque acham que são cheios de entendimento, que já sabem tudo, não vigiaram, deixaram-se levar pela emoção, deixaram-se levar pelo engano,
deixaram-se levar pela mentira, deixaram-se levar pelas fake news, deixaram-se levar pelo espírito do engano, da mentira, e mergulharam na enxurrada de fake news, de mentira, entendeu? Ouvindo conselhos de pessoas escrupulosas que não têm temor, que fingem que têm temor, defendendo uma ideologia de sinceridade, de família, de retidão, usando algumas coisas que a religião é contra. A religião, estou falando de religião, não estou falando aqui de crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque o crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não é preconceituoso. Ele respeita todas as instituições, ele respeita todos os órgãos governamentais, ele respeita toda as coisas que é para o bem da nação, para o bem do país, para o bem da população de um modo geral. Porque é o seguinte, irmão, nós não podemos nos impor contra as ideologias das pessoas. Elas são livres para pensar. Cada um tem um pensamento, ninguém vai ter a sua cabeça pensar do jeito que você pensa. Irmãos, nós temos que saber, eu estou falando aqui para católico, para espírita, para budista, para livre pensador, estou aqui falando para negro, para branco, para gay, para lésbica, estou falando aqui para o Brasil, porque todos são brasileiros, indiferentemente de gênero, indiferentemente da forma como você foi educado, da forma que você cresceu no seu âmbito familiar, da forma que você tem que ser respeitado da maneira que você é. O verdadeiro cristão, ele não atira pedra em ninguém, ele usa a palavra. O verdadeiro cristão, ele fala a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus, ele não se joga contra ninguém para desmoralizar ninguém. A palavra de Deus tem poder de salvar o homem. A nossa missão é anunciar o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, mas nós não podemos apontar e nem acusar ninguém. A Bíblia diz, a palavra que vos tenho falado, elas vos julgarão. Não é o homem que julga ninguém, não é as pessoas que vai decidir por ninguém, não é o povo que vai resolver o problema da nação e do mundo, é Deus. O homem faz muitos planos, muitos projetos, pode competir, errado não, o pastor pode ser candidato a senador, presidente, ele pode ser o que ele quiser. Só que se entra um pastor lá para ser candidato, os próprios irmãos detonam ele e não apoia, não vota no pastor. O pastor candidato a vereador não ganha. O pastor candidato a não sei o que não ganha, porque você prefere ficar fazendo fake news e votar no ímpio, mas não vota não. Entendeu? É igual agora, Bolsonaro não é crente. Mas a maioria dos cristãos acha que o Bolsonaro é um homem de Deus. Mas o Bolsonaro não é um homem de Deus. O Lula também não é um homem de Deus. Mas eles têm a fé deles, que nós não podemos generalizá-los. Porque são autoridade constituída por Deus, foi Deus que colocou, crente ou não, ou cristão ou não, ou religioso ou não, foi Deus que colocou lá. E colocou para ser autoridade sobre o Brasil, sobre a nação, ou para o bem ou para o mal. Porque é Deus que colocou, porque Deus, eu já falei nos meus vídeos anteriores, que Deus dá o rei de acordo com o súdito, ou para o bem ou para o mal, ou para a justiça ou para refrigério, para alegria ou para choro. Deus dá o rei de acordo com o súdito. É a palavra que Deus está falando, Romanos 13, lê lá, medita com o coração. Medita com o coração, que você vai ver se é verdade ou não é o que eu estou falando aqui, está escrito. E nós temos que submeter as autoridades.
Entendeu? Pessoas cristãs mentindo nas redes sociais, profetizaram morte, profetizaram que o candidato a presidente ia morrer antes da eleição. Ô irmão, que vergonha, irmão. Eu estou com vergonha. Estou com vergonha. Eu confesso para vocês que estou com vergonha. Sabe o que está acontecendo com esses irmãos que vivem nas redes sociais fazendo esse tipo de coisa? Eles estão trazendo o mal para si próprios. Está pensando que essa coisa de ficar esculhambando, chamando o candidato de demônio, falando que ele vai morrer, falando um monte de coisa, profetizando, pondo a bandeira em cima do caixão, fazendo um monte de babaquice, meninice, usando o microfone dos púlpitos para profetizar. Pastor, líder de igreja fazendo passeata. É errado? Não. Se você quer ser um candidato, se coloca na brecha. Vai defender os direitos do Brasil e da nação. Entendeu? Agora não fica aí em cima, dando o seu microfone, dando púlpito da igreja, fazendo reuniões na igreja, para fazer política a favor de candidato que não sabe A, B ou C. Está entendendo, irmão? Essa não é a nossa missão. A nossa missão é anunciar o evangelho, é defender os direitos da família, da sociedade, mas o direito da família à luz das escrituras. Não é um ímpio que vai resolver o problema da tua família. Você tem o respaldo, você tem a palavra, você tem o ensino, você tem as armaduras de Deus é a palavra do Senhor. Ensina a tua família, ensina o teu filho, ensina a igreja. Se você ensina a igreja a verdadeira palavra, a criança vai crescer sabendo o que é certo e o que é errado. Se ela escolheu o mal, é problema dela. Se ela escolheu o bem, é problema dela. Agora, o respeito, ele tem que ser a todos. Eu sou pastor. Alguém pode me detonar, pode falar mal de mim, atire pedras, fale mal, eu não estou nem aí para o que você vai falar. Eu tenho consciência diante de Deus. Eu não sou preconceituoso, irmão. Eu respeito a igreja evangélica, eu respeito a igreja católica, e não tenho vergonha de dizer que tem muitos católicos que são meus irmãos, e são meus irmãos, queira ou não queira, são meus irmãos, e eu quero que eles sejam meus irmãos. Agora a Bíblia diz, outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A minha missão é anunciar o evangelho e defender os direitos da sociedade, como pastor. Se o cara chega na minha igreja e ele não é crente, ele é abraçado. Se eu encontro ele, ele é abraçado. Trato ele com a mesma educação, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Ah, mas o camarada não, ele é espírita. Eu não tenho nada contra espírita. Não, uma escolha dele, ele quer ser espírita. Ele acha a fé dele é ser espírita. Amém. Mas vamos continuar sendo luz, brilhando no meio das trevas. O cara quer ser macumbeiro, quer beber sangue de bode, de cabrito nas encruzilhadas, o problema dele. Ele tem que ser amado, respeitado, tratado com carinho, com amor. Esse é o dever da igreja, do cristão. Jesus veio aqui para amar todos. E ele falou, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Como que eu vou dirigir a minha boca, a minha voz para falar mal de uma pessoa, chamar ele de demônio, chamar de anticristo, chamar de satanás, chamar não sei do que? Profetizar e dizer que o cara vai morrer. Irmão, onde estão esses irmãos agora? Que profetizou? Onde está esse povo? São tão apaixonados, tão cabeça fraca, que continuam bombardeando na internet, decepcionados porque perderam a eleição, porque não souberam escolher com o coração, não souberam, não meditaram com a consciência, com o coração, à luz das escrituras, não respeitaram o evangelho de Cristo, profanaram o evangelho de Cristo, mentindo, esparramando mentira, olhando simplesmente para o homem e não olhou para a palavra, não olhou para Deus, porque as autoridades são constituídas por Deus. E eu quero dizer para você, Bolsonaro foi colocado há 4 anos atrás por Deus.
Porque Deus permitiu que ele fosse presidente do Brasil. Agora, o Lula foi colocado por Deus. E não venha dizer para mim que não foi Deus. Porque a Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Eu quero que você leia esse texto e coloque lá nos comentários e me detone se você tem a coragem. Porque você não vai estar contra mim. Você vai estar contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser respeitada. As autoridades têm que ser respeitadas. As autoridades constituídas, Supremo Tribunal, TSE. Tem que ser respeitado. Todas as organizações governamentais têm que ser respeitadas. Presidente, senador, deputado federal, governador, prefeito e vereadores, deputados estaduais, todos têm que ser respeitados. As autoridades constituídas, Polícia Federal, Exército, Marinha, todos os órgãos têm que ser respeitados, tratados. Agora, eles são amor, são bênção, porque nada pega no justo. Se você é fiel, se você anda com seu carro organizado, carteira de habilitação, se você anda com a documentação certinha, se você não tem passagem pela polícia, se você não é corrupto, não é ladrão, fique tranquilo, fique em paz. Você está entendendo? Se eu estou bem com o país, estou bem como cidadão, ando documentado, com meu carrinho velho, mas o cara me para, eu tenho minha carteira de habilitação, tenho minha identidade. O cara puxa lá minha ficha, eu não tenho passagem pela polícia. Por que eu vou me preocupar? O meu coração está em paz. Agora, quando você vê alguém brigando, defendendo uma ideologia, é porque ele é cheio de problema, não quer se humilhar e não quer se submeter às autoridades. Só que a autoridade, ela é para o bem. Ela não vai afetar ninguém que é direito, mas vai afetar um monte de gente que é contra, que se rebeliam, que é contra as instituições do país. O Brasil foi citado por um presidente da República, as pessoas apregoarem o terror, semearem contenda, semearem dissensão, semearem um monte de discriminação e mentira sobre esse país. E o povo se alimentou, e para a vergonha nossa, muitas pessoas que se dizem cristãos se alimentou disso e continuam aí, sabe? O cara conseguiu colocar a bandeira do Brasil, tem crente abraçando a bandeira, dizendo que a bandeira não é de um grupo não, a bandeira é do Brasil, a bandeira é brasileira. Partido é partido, não importa que seja. PT, PSDB, PTB, PMDB, não importa o partido. O que importa, eu estou trazendo uma mensagem aqui para cristão, para católico, para pessoas que dizem que temem a Deus. Eu estou trazendo uma mensagem disso aí, para nós. Irmão, acorde. Acorde. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Agora, o presidente Lula vai cortar a terra do povo e dar para os pobres. Ele vai cortar aquela terra que é de voluta, que é da União, que você não é dono da terra da União. Se você tem uma fazenda lá de 1000 alqueires e você só tem 200 documentados, 200 é seu, o resto é da União. A União pode cortar sim e dar para a pessoa, porque a terra não é sua. Você está certo. As autoridades vão agir contra você, você vai ficar bravo, vai na justiça por uma coisa que não é sua. Eu sou a favor dos direitos iguais, indiferentemente de igreja, de religião, de fé, de qualquer coisa. Eu nunca me achei com tanta necessidade de lutar também pelo nosso país, pelos direitos iguais da nossa nação. Tenho vontade, e daqui para frente vou pensar em alguma coisa para contribuir para o bem do Brasil. Quero dizer para você que já fui candidato uma vez, não me arrependo não, e posso ser de novo. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto voltado para o bem da sociedade de um modo geral, respeito ao rico. Porque eu sei que o rico ele trabalha, ele tem as empresas dele, ele gera emprego, ele é uma bênção para a nação, para o povo. Mas o pobre não pode ser pisado porque ele presta serviço para você que é rico.
Ele trabalha para você, ele torna você um grande empresário, você enriquece com serviço prestado daquele que é mais pequeno, que é pobre. Por que que o rico não tem valor? Ele tem valor, ele tem que ter valor, porque ele gera emprego. Por que que o pobre tem que ter valor? Porque trabalha para você, ele é seu empregado. Ele não é um cachorro seu, um robô seu, um lixo seu. Ele é um ser humano como você. A diferença é que você anda num carrão bonito, anda de avião, tem dinheiro para gastar, para ir nos melhores hospitais e tal, e ele não tem. Ele vai enfrentar a fila do SUS. Mas você é contra o SUS. Você é contra o coitadinho que vive ralando, vendendo mandioca, trabalhando no quintal dos outros. E você é contra ele ter um pedaço de terra, porque você acha que ele não deve. Ele deve. A terra é da união, a terra é de Deus. Deus é que manda na terra. No começo, irmão, no começo não existia dono de terra. Deus mandou Abraão ir lá para Urdos, lá para terra de Canaã. Sair da sua terra, da sua parentela, lá da região de Urdos Caldeus, da região lá, onde é o Iraque hoje. Mandou sair, ele foi lá para o Oriente Médio, para uma terra que Deus ia mostrar. Chegou lá, ele arrumou uma área vazia, o povo ocupava a terra. A terra é de Deus, irmão, a terra não é tua não, empresário. A terra é de Deus. Você não manda na terra, você não manda nas pessoas. Você não pode construir a sua ideia, dizer que o Brasil tem que ser da maneira que você pensa. O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é do povo, o Brasil é da nação. Pastor, padre, evangélico, católico, espírita, budista, livre pensador, gay, LGBT, tudo quanto é classe de pessoas tem que ser respeitada pelos políticos brasileiros. Se um dia eu for candidato, eu quero conversar com todos, respeitar todos e pedir o voto de todos. Se eles me ajudarem, eu vou prestar um trabalho para o meu município ou para o meu estado, na medida das minhas possibilidades, pedindo a Deus e respeitando as autoridades. Não importa se ele é cristão, se ele é católico, se ele entrou lá, ou se ele é qualquer religião. Porque o povo entende por religião. Qualquer um. Se ele foi colocado lá, é porque ele foi constituído por Deus. O Lula ganhou a eleição ontem, foi proclamado presidente do Brasil porque a maioria escolheu. E nós temos que deixar de ficar brigando nas redes sociais. Eu não brigo, estou falando isso aí, dando conselho para os irmãos. Deixe isso, vamos trabalhar. Vamos ser luz no meio das trevas. E se você é fiel, nada vai pegar em você. Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo. Agora, se você não for infiel, se você não for fiel, digo melhor, as autoridades vão trazer juízo sobre você. Agora, se você for fiel, respeitar as autoridades, ela vai ser bênção para você. É assim que funciona. Deus trabalha assim. Entendeu? Apesar que tem um evangelho fácil aí, que separou o Brasil. Um Brasil de ódio, de preconceito contra pobre, contra gay, contra lésbica, contra os homossexuais, contra um monte de gente. Tem um monte de gente aí que diz que está do teu lado, que são contra até você, evangélico. Está pensando que eles te amam? Eles não amam não. Eles usou vocês. Você foi usado, você foi um instrumento, você não teve sabedoria. Foi usado. Foi enganado. Defendendo uma ideia de mentira. Porque eu nunca vi uma indústria de mentira tão terrível igual esse governo que passou agora. Que eu acredito que Deus deu um basta nessa situação e nós vamos olhar para frente agora, pensando no bem-estar de todos os brasileiros, sem acepção de pessoa e sem preconceito. Leia o capítulo 13 de Romanos, começando do versículo 1 até o verso de número 7,
E pode deixar seus comentários. Se você achar que a palavra de Deus é correta, curve-se diante da palavra de Deus, meu irmão. E deixa de ficar fazendo meninice nas redes sociais. Deixa de ficar escrevendo esse negócio que o Brasil está de luto, que o Brasil não está de luto. O Brasil ressuscitou. Ressuscitou. O Brasil está ressuscitando, ressurgiu novamente. Para voltar a sorrir, para voltar a viver, voltar a trabalhar, voltar a ver pão na mesa, voltar a ter emprego, voltar a defender os direitos constitucionais desse país, começando do presidente da República até o cargo mais pequeno da hierarquia da justiça brasileira. Eu sou 100% brasileiro, defendo a democracia e vou vestir a camisa da agora em diante para defender os direitos do povo de um modo geral, respeitando todos, professor, não importa o órgão, saúde, educação, justiça, o homem tem que respeitar as autoridades constituídas por Deus, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Que Deus abençoe sua vida. Ore por mim, que eu estou orando pelo Brasil de um modo geral. Deixe de esculhambar o presidente eleito. Ore por ele. Ele tem uma alma como você. Ele tem uma alma como eu. Entendeu? Ah, mas o cara não é crente. Meu irmão, ele não é crente, mas ele tem uma alma. Ontem no discurso dele, ele disse que ele agradece a Deus. Ele acredita em Deus do jeito dele, mas ele acredita, tem que ser respeitado. Agora a questão de salvar a alma dele, isso aí é com Deus. Não é comigo, não é com você não. Vamos continuar sendo luz, porque o nosso testemunho como cristão salvarão milhões de almas. Só que nós estamos falando de política, estamos falando de governo, estamos falando de administração para o país. E eu acredito que o Brasil ressuscitou. Que Deus abençoe. Ressuscitou para o bem. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, entre na sua vida, na sua família, no teu coração. A minha mensagem aqui é para todos os brasileiros. Eu vou fechar minha mensagem para todos os brasileiros. Amo vocês de todo o coração. É tanto que da agora para frente eu vou lutar para o bem da nossa nação e do nosso país. Porque eu posso contribuir. Mas não esquecendo. E ouça bem o que eu estou falando. Com respeito a você, da maneira que você pensa. Nada de preconceito no meu coração. Porque eu amo os brasileiros. A mensagem é para todos os brasileiros. Começando do nosso presidente eleito, Bolsonaro que perdeu, para todos. Eu amo todos. Eu amo o Bolsonaro, amo a família dele, amo todos. Eu amo o Brasil, irmão. Eu amo o Brasil. Um beijão para vocês. Deus abençoe.